E se eu pudesse conversar com a minha biblioteca? É exatamente isso que a CIA propõe. Sim, eu lavo vasilha de luva, tá? E se eu te disser, tem como você conversar com o seu livro? Pois bem, nem no auge da minha infância vendo Família do Futuro, imaginei que estaria vivendo alguma coisa desse jeito, assim. Ainda não temos carros voadores, mas em breve, na verdade já temos sim, né? Só não tá vendendo pra... Eu não tô comprando, na verdade. Não sei nem se tá vendendo. Imagina que você queria muito conversar com o seu livro. Ou um livro, por exemplo, até da faculdade, um livro da escola, etc. Para poder agilizar o seu tempo, porque não é tudo que você quer saber desse livro. Você quer saber o que você precisa saber ali pro que você quer fazer. Pois bem, para dizer que existe uma ferramenta que faz isso. Que além de fazer isso, você pode, por exemplo, pegar esse livro e vai falar assim, não quero não ler e gastar meu tempo. Eu quero colocar ele no podcast para ouvir enquanto estiver a caminho de algum lugar. Pois bem, que isso também existe. Vou complicar mais ainda. Cara, a minha biblioteca. E se eu pudesse conversar com a minha biblioteca? A SA, ela propõe você juntar um banco de dados. Nada mais é do que PDFs, né? Livros, vídeos também, links às vezes de vídeos do YouTube. Você pode colocar tudo isso, porque assim, o que é uma IA, né? Uma IA é um banco de dados, é um modelo de linguagem, em que você alimenta ele com um banco de dados, certo? E ele geralmente serve a gente com esse banco de dados. Por isso que ela não sabe tudo no mundo, porque cada IA vem de cada empresa que alimenta com seu banco específico. Enfim, e se você pudesse criar seu próprio banco? Para ter a sua própria conversa personalizada a partir de um grupo de conhecimentos específicos. Você pode. E aí essa IA, ela faz podcast. Você coloca o livro lá e fala, eu quero um podcast falando sobre o assunto deste livro aqui porque eu estou sem paciência para ouvir. Aliás, sem paciência para ler, quero ouvir. Pois bem que ela faz. E inclusive fica um pouco assustador de tão realista. Ela faz um vídeo assim, eu queria tanto... Tá, isso aí, eu já tenho minhas ressalvas sobre isso, mas, por exemplo... eu queria tanto fazer uma apresentação em vídeo para minha faculdade, porque eu preciso. Tipo aqueles slides assim, apresentando só aqui em vídeo. E eu tô com preguiça, tô sem tempo. E aí você pede, não, querida, querida IA, faça aqui para mim, por favor, uma apresentação em vídeo sobre esse assunto aqui. A bichinha faz. E faz até bem feito, tá? E entre outras coisas incríveis que ela faz, como fichamentos, mapa mental. O mapa mental dizem que é excelente para você absorver aquele conteúdo, porque o formato do mapa mental, ele é um formato que, tipo assim, é um formato das ligações, dos neurônios, né? Então, assim, é muito mais fácil para você ver a hierarquia das informações, né? Assim, qual a informação mais importante, qual informação tá dentro de qual outra, entre várias outras coisas, assim, que eu confesso que não aprofundei tanto. Mas só do que eu já vi, eu já fiquei assustada, e eu parei pra pensar assim, assustada no sentido... não bom, né? Mas assim, só do jeito bom. Parei pra pensar por que ninguém tá falando sobre isso. Porque das duas pessoas que eu mostrei recentemente, as duas falaram, como assim? Como assim? O que tá acontecendo? Isso é possível, sabe? É lógico que a IA já tá num patamar que a gente já tá entendendo que a brincadeira tá ficando séria. Mas isso realmente é uma coisa que você pode usar no dia a dia, e como é da Google, é gratuito. Então, eu vou trazer aqui para vocês verem rapidinho, fazer um react dessa ferramenta, porque é sensacional e merece ser compartilhado. Cheguei aqui e vou mostrar para vocês. A ferramenta se chama Notebook LM, ela é do Google, ela é integrada ao Google. Eu comecei do início como quem baixa, né, quem entra numa conta, e aí que vocês conseguem ver, né, que você entra no site e você pode criar um notebook. O que é isso? Você pode anexar os conteúdos que você quiser, né? E aí você faz o seu próprio banco de dados. Mas aqui já tem alguns prontos para mostrar. Arte e cultura. William Shakespeare. Aí, as fontes que foram anexadas aqui são histórias dele, pelo que parece, né? Soneto, história tal, tararau. Aí estude o texto completo das peças de Shakespeare nesse notebook criado para estudantes, pesquisadores e amantes do teatro.
E aí ele dá um resumo. Tem a quantidade de fontes. Você pode perguntar, oi, exemplo. Sobre o que o William mais fala, né? Que a gente consegue ter uma métrica pelas perguntas. A gente consegue ver aqui meio que um relatório sobre o que ele mais fala. Com base nos excertos fornecidos, refere-se ao autor da William, refere-se ao ator. Amor, desejo, fidelidade, questão de castidade, fidelidade conjugal. Aí depois, poder, ambição e política. Gente, maravilhoso. Aí aqui a gente tem Hamlet Explained. É inglês, né? Mas aí ele faz um vídeo. Se liga nisso. You know, for over 400 years, one play has pretty much defined the very idea. Aí ele faz slides. Tend to be completely, utterly insane. The logic here is that if the court searching, Hamlet finally Olha isso, cara. spiraling into tragedy. So right after... Aí beleza, a gente tem em vídeo, tem esse espécie de relatório aqui, tem também um guia para estudo, tipo assim, um short quiz para você saber realmente se você entendeu, ou as perguntas para você ir nos pontos principais, sabe? Inglês não é minha língua nativa, né? Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui eu sou muito fã. Que é o quê? Um podcast. Full of the most compelling insights. Imagine you're preparing for a meeting, but instead of corporate strategy, aí tem um guia de estudo de Macbeth, que é outro livro específico. Tem o mapa mental. Tá vendo? Aí o tema e personagens. Aí tem o tema moralidade e virtude, poder e ambição, realidade e aparência, identidade, destino e fortuna. Vamos nesse. Aí, ó. Converse sobre essas fontes que dizem de destino e fortuna no contexto mais amplo de Shakespeare, temas e personagens. Aí você pode ir daqui, ó. Várias coisas, ó. Play on eco, bem fortuna, tudo mais. Aqui, o ruim é que ele tá em inglês, né? Pra poder trazer esse assunto aqui. Eu vou fazer um ao vivo, que é melhor. Ó, uma fonte. Aí você pode colocar. Ó, ele se baseia nas respostas nas informações mais importantes para você. Por exemplo, planos de marketing, leitura de curso, notas de pesquisa, transcrições de reuniões, documentos de vendas e etc. Ele é compatível com PDF, Markdown, não sei o que é, áudio como MP3. A gente tem também Google Workspace, que você pode anexar aqui, pelo que eu imagino, como uma pasta. Links de YouTube, de site e texto copiado solto. Olha, eu acrescentei um livro muito legal, que tem aqui até, vou pegar para mostrar. Acrescentei um livro super legal de design que chama esse daqui, O Poder dos Limites, as harmonias e as proporções na natureza, na arte e na arquitetura, que é do George Doxy, que é esse livro aqui sobre a proporção áurea. E aí você pode perguntar o que você quiser sobre esse livro, mesmo que eu não terminei de ler, nem comecei na verdade. E aí ele explica, resumindo, é um estudo aprofundado sobre a presença dos padrões harmoniosos e proporções da natureza na arte e na vida, explorando a ideia de que o ilimitado surge dos limites. A discussão se concentra na seção áurea, a proporção áurea, que é a sequência de Fibonacci, e o triângulo de Pitágoras, demonstrando sua recorrência em fenômenos naturais como flores e conchas, bem como em estruturas arquitetônicas antigas e clássicas, como as pirâmides e templos. Enfim, aí a gente tem isso daqui, perguntas pré-prontas, né? Vamos fazer aqui um podcast. Que vai demorar, que demora. A gente pode um resumo em vídeo, mapa mental, um relatório bem bonitinho, cartões didáticos de fichamento, né? Um teste. Eu vou fazer um teste depois. É bom para quando você, por exemplo, você lê um livro, você quer saber, será que eu realmente aprendi sobre esse livro? E aí você coloca ele aqui. O ruim é só que para você colocar ele aqui, você tem que ter ele em PDF. Isso geralmente faz com que você tenha que buscar ele na internet. E a gente sabe como é que a gente consegue, né? Mas enfim. Mas aí você põe aí, cara.
Eu fiz isso recentemente, por exemplo, para fazer um artigo. Eu quero fazer um artigo sobre a minha área. Eu sei quais são os livros que vão estar na bibliografia. Exemplo, no TCC, quando a gente faz o TCC, a gente tem que fazer isso, né? É excelente, porque tudo bem que eu sei que a gente tem que ter sinapses, tá? Porque, por exemplo, no caso do meu TCC, ele fala sobre plástico. Inclusive essa jaqueta que tá aqui no fundo, meu TCC. Ele fala sobre plástico, fala sobre sustentabilidade. E aí, quando você, por exemplo, está estudando, você mesmo tem os insights, as suas ligações ali, né, de pensamentos. Mas, às vezes, você pode ter uma ajudinha. Por exemplo, se tivesse isso na minha época, eu teria colocado os livros que eu estava lendo aqui. E aí, ao longo do que eu escrevo, sempre tem aquela dúvida, né? Será que isso aqui que eu tô falando é mentira? Ou é palpável? Aí você tem que procurar uma referência de alguém que já fez para você sustentar o que você tá falando, né? Tipo assim, exemplo. O plástico é o maior poluente do planeta. Será que é mesmo? Sabe? Tem que olhar as referências, tem que olhar o IBGE, tem que olhar várias coisas, né? Você tem que olhar livros que realmente falam sobre por que ele prejudica, onde ele afeta. Então, assim, quando você tem esse documento aqui, você já consegue ver o que ele consegue te dar, tipo assim, de presente para você colocar nesse artigo, que infelizmente também não tem como colocar tudo. Você precisa afunilar no tema que você escolheu, né? Para mim, esse é o maior perigo desse... perigo, não é perigo. Assim, te ajuda a mergulhar em links que te levam a mais links, Mas se você tem um objetivo claro, tipo um artigo sobre o tema tal, ou eu quero escrever um livro, ou eu quero pesquisar para alguma prova específica, você tem um tema, você provavelmente já tem metade do caminho, né? Mas é importante, eu sei que é importante fazer a pergunta certa, né? Mas também é importante fazer as próprias conexões neuronais, né? E eu acho que a escolha dos conteúdos que você vai encaixar um no outro é muito bacana por causa disso, porque você consegue dar o caminho, né, desse conhecimento para onde ele vai levar. Que conhecimento que você está misturando com o outro, isso é bem legal também. Eu acho que é interessante para nós, né, termos ideias novas para projetos tradicionais, sabe? Por exemplo, misturar temas que teoricamente não se misturam. Põe tudo no mesmo balaio, né, numa mesma pasta. E você pode surgir uma coisa nova, sabe? Eu acho isso interessante para inovação. Uma ferramenta boa para inovação. Também é minha área, né? Então, tá carregando aqui, né? Volte em alguns minutos. Putz. Eu vou no meu aqui. O que acontece? Eu tô sem paciência. Aqui, eu vim no meu aqui porque eu estou sem paciência para esperar. E aí eu vim aqui, neurodesign. Adoro. Aí a gente tem aqui o TCC do Eduardo Alechar, que é uma moça que eu sigo no LinkedIn. Que, na verdade, não é que eu sigo o LinkedIn, né? Que eu gostei do tema TCC dela, que é um tema recente, assim, né? De certa forma. Aí tem esse aqui, um livro um e-book sobre inteligência artificial de um curso que eu fiz. Um livro sobre neuroarquitetura e outro livro sobre neuroarquitetura. Tá bom. Aí eu fiz aqui o podcast. Fiz o vídeo também, mas eu fiz o podcast. Gente, que delícia. Olá, já pararam para pensar com quantos objetos a gente interage todo santo dia? É verdade. Portas, telemóveis, o computador, a cafeteira. Até a torneira da pia. São milhares, né? Tem um especialista, o Donald Norman, que fala em uns 20 mil. É impressionante. E quantas vezes essa interação é frustrante? Um site confuso, sabe? Um aparelho que não faz sentido. Por que será? Pois é. É isso mesmo que a gente vai explorar hoje, né? Como é que a neurociência pode, dar uma mãozinha pro design. Exato. Maravilhoso. Coisas que não sofrem. E aí parece que é super engraçado, porque parece que eles realmente estão sendo pessoas, né? E aconteceu uma vez de eu estar ouvindo um que foi gerado que em parte era português do Brasil e outra parte é português de Portugal, o tom de voz deles. Mas não tá ótimo, pra mim tá ótimo. Aí aqui, ó, o que é neurodesign, qual a tarefa do desenho industrial segundo norma, objetivo. E aí você vê a resposta. Ai, meu Deus, esse eu nem tinha visto. Qual que é, vamos ver aqui, qual que é a tarefa do desenho industrial?
Bom, eu acho que é desenhar coisas industriais. Adaptar os produtos ao comportamento das pessoas. Não o contrário. Eu aprendi isso aí na faculdade de fato, eles falam isso aí. Qual o objetivo da neurociência? Deixar mais... Eu não li, tá? Tô chutando. Deixar as coisas mais para dar match, assim, da forma que a gente pensa, para as coisas fluírem melhor. Compreensão de confluxo elétrico por meio de circuitos neurais, originalmente, envolvendo processos cognitivos como percepção e aprendizagem. A função do neurônio da célula nervosa é fazer sinapse. Pela transmissão de informações pelo cérebro, por meio de sinais elétricos ou químicos. Sinapse. É uma mistura, né, de medicina com design mesmo. Tá aí uma coisa interessante, que acabei de aprender junto com vocês aqui. Enfim, gente, esses cartões aqui não tinha visto. Incrível. Relatórios também não tinha visto, vamos ver. Guia do zero. Guia de estudo, post para blog. Relatório, não, pelo que eu entendi, é tipo assim, gerar conteúdos a partir disso, né? Conteúdo escrito. Introdução conceitual, ensaio. Ai, gente, juro que eu ficava o dia inteiro aqui, largava emprego, largava tudo. Ficava só eu e esse aplicativo pro resto da vida, de mão dada. Completamente maluca, né? Mapa mental aqui, não saiu ainda, mas vamos lá no outro que eu tinha feito, ver se já carregou. Carregou. 21 minutos de... Olá. Bem-vindos. Hoje temos aqui um livro que, olha, nos faz olhar para o mundo de uma forma bem diferente. Chama-se O Poder dos Limites, é de Georgi Doksey. A nossa ideia é mergulhar um bocado nisto, nas ideias dele sobre padrões, harmonias que, segundo ele, estão um pouco por todo o lado. Na natureza, na arte... Exatamente. É uma exploração muito interessante. O livro tenta perceber como é que a ordem... Gente, muito top. Muito legal. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Eu achei que, assim, eu entendo que pra gente acostumar com ferramentas novas de inteligência artificial, qualquer tipo de tecnologia, ferramenta, na verdade, leva um tempinho, porque a gente tá acostumado a fazer as coisas do nosso jeito. Mas o tempo de aprendizado entre a gente acostumar com isso, que eu acho que pelo menos um mês a gente acostuma com coisas novas, né, na vida, assim, vale a pena. Vale a pena muito, porque depois você acaba dando um sprint, sabe? Você acaba... Aquele tempo ali de esforço acaba dando, às vezes, o dobro de produtividade para você, otimizando seu tempo, que você tem que estudar alguma coisa. No meu caso, eu quero fazer vários desses podcastzinhos para eu ouvir quando eu tiver que fazer outras coisas que não demandem tanto a minha atenção, sabe? Detalhe que as informações estão sempre aumentando, assim, no mundo. Isso, inclusive, assusta um pouco, né? Porque as informações só crescem. E a gente, enquanto sociedade, precisa gerenciar essas informações. Porque senão, não adianta ter um monte de informação. É aquela frase da Alice, não adianta... para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. É da Alice no País das Maravilhas. Se a gente tem muita informação, é ótimo. Mas precisa ser organizado, sabe, tipo fichamento, organizar mentalmente, organizar socialmente, para não deixar as coisas simplesmente soltas e uma maluquice, sabe? Eu acho que esse programa, né, essa inteligência artificial, acaba ajudando a gente a gerir os nossos conhecimentos sem se perder. É muito bom para quem tem, por exemplo, pessoa neuroatípica, né, que principalmente com TDAH, que pode ter alguma dificuldade nesse organizar o pensamento mesmo, assim, entender a hierarquia das coisas, o que está dentro do que e por quê, porque as duas informações geralmente têm uma hierarquia, né, que é muito legal, é muito importante para a gente saber o que privilegiar num texto, privilegiar numa obra, na vida, né, em que a gente pode ou não delegar, às vezes, né, se a gente estiver falando de, por exemplo, trabalho ou de que precisa da nossa atenção. Gente, enfim, maravilhoso. Eu gosto do conhecimento em si, sabe? Às vezes, mas conhecimento de quê? Conhecimento em si, assim, eu gosto de muitos conhecimentos, eu acho que mais melhor. E, enfim, esse aplicativo, essa inteligência artificial, ela é útil, de fato, assim. Eu conheço o ChatGPT, grande amigo meu, mas
ele tem uma lógica bem diferente. Esse aqui é como se você tivesse uma biblioteca mesmo, sabe? E eu acho que economiza tempo, assim. Eu sou entusiasta da leitura, eu sei que é bom, eu sei que não é substituível a leitura, principalmente a leitura física, infelizmente ou felizmente, não é substituível. Existe estudo que fala sobre isso. Porém, o tempo, né, meus queridos? O tempo que a gente tem é um tempo muito complicado. Eu prefiro essa IA do que aqueles robôs ajudantes que estão saindo para venda agora, por enquanto. Eu acho que é uma introdução positiva da IA na nossa vida, do quanto que ela pode ajudar ou atrapalhar a sociedade, né? Mas isso daí é um tópico para outro vídeo, porque é uma coisa muito extensa, né? E bem complicada. Mas é válido sempre falar sobre isso, refletir sobre isso. E até mudar de ideia sobre isso, né? Pode ser que eu mude também, mas por enquanto eu adorei, eu tô muito feliz. E eu vou, em breve, ouvir esse podcast aqui do Neurodesign. E é isso, gente. Façam, usem. Me falem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês vão usar, se não vão usar, se acham detestável. E é isso. Muito obrigada por estar aqui. Curta, comente. E um abraço.